a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero realmente saber se você viu Jesus na semana passada. Você viu ou não viu? Quem viu Jesus, levanta a sua mão que eu quero te ver. É isso mesmo. Estou achando que tem pouca gente. Você não viu não, Jackson? Amém. Fico feliz, eu tenho certeza que você viu. E esse lado aqui, quem viu Jesus? Amém. Amém. Glórias a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor, porque hoje é mais um dia de graça, de bênçãos, que o Senhor proveu para nós, por estarmos aqui e congregando juntos. Queria agradecer muito ao Pai Todo-Poderoso por esse momento, pastor Marcelo, pastor Milton, pela oportunidade que sempre nos dá de podermos estar juntos, e juntos para que nós possamos adorar o Senhor. Te agradecer ao pastor Matias pela palavra linda de sabedoria aos pais. Isso foi um presente para mim, presente para muita gente que está aqui dentro. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue agindo cada vez mais na sua vida. Amém? Meus irmãos, nós estamos fechando hoje a trilogia, né? Quem lembra da trilogia? Era a palavra do Senhor. Que mais? A oração. Mas oração qualquer? Não. Oração que move o céu, né? Nós vamos fazer uma oração qualquer. O cristão não faz uma oração qualquer. O cristão, quando ele vai orar, ele ora para mover o céu. Estou certo ou errado, meus irmãos, minhas irmãs? Porque senão vira uma reza. O que é a diferença da reza e da oração? A reza você não está preocupado com o efeito, com a oração você está preocupado com o efeito. E nós falamos sobre oração. E hoje nós vamos falar sobre o jejum. Mas que jejum que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre Jesus e o jejum. Amém? Eu vou repetir, nós vamos falar sobre o quê? Jesus e o jejum. Com isso nós vamos completar a trilogia que o cristão tem que se firmar: palavra, oração e jejum. Amém? Tem irmãos e irmãs que quando você fala em jejum já fala, já estou com fome. Não pode ser assim. Nós vamos entender que é muito mais importante do que esse sentimento que nós estamos falando. Quem entendeu, dá glória a Deus? Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo que é de Deus, nós começamos com oração, e não vai ser diferente. Eu vou pedir para você, nesse momento, levantar suas mãos e pedir ao Senhor que a palavra dele seja falada com você, não a palavra nem de homem, nem de mulher, mas exclusivamente do Senhor. Levanta a sua mão, meus irmãos, minhas irmãs, e se coloque na frente dele. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, nós viemos aqui, meu Pai, como igreja do Senhor, a igreja de Cristo, e para que nós possamos estar na sua presença, eu vou pedir, meu Pai do céu, para que todos os meus irmãos e minhas irmãs comecem a partir desse momento a pedir perdão pelas suas falhas e pecados, porque não é possível, meu Senhor Jesus, nós estamos na sua presença de Deus sem que nós tenhamos o teu amor verdadeiro. O teu amor verdadeiro, ele vem quando nós não temos o pecado conosco. Portanto, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Perdoa as pessoas também que me ofenderam, meu Senhor Jesus. E peço para a igreja que está aqui reunida em oração, que também peça o seu perdão. E perdoe também as pessoas que te ofendem, Senhor. É através desse momento, meu Senhor, que nós vamos nos colocar inteirinho à sua disposição. É através desse momento, meu Pai, em que nós vamos colocar a oração, o jejum e a sua palavra juntos, meu Senhor. É nesse momento, meu Pai, em que nós vamos te adorar, meu Senhor. Adorar também pela oração, adorar também, meu Pai, pelo louvor, mas adorar pela sua palavra. Sim, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus possa estar presente em cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar a interpretação correta da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa, no Senhor Jesus Cristo, a nos trazer o amor verdadeiro, meu Senhor, em cada um de nós. Que nós possamos sentir seu amor, meu Senhor, durante a adoração pela palavra. Senhor, nós sabemos que os dias são difíceis, mas com o Senhor nós sabemos que somos mais que vencedores. Mas a sua palavra, meu Senhor Jesus, ela nos enriquece de tal forma
em que conseguimos nos blindar de tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que vem contra nós, e nós entendemos que já podemos viver aqui, nesta terra, o seu reino. E assim eu peço, Senhor, que essa palavra seja tão poderosa, em que faça nossos corações estar na sua presença, nos modificar, aprender como o Senhor quer de nós, e possamos te adorar cada vez mais através dela. Eu peço, meu Senhor, que seja a sua palavra falada, na palavra de homem nem de mulher, mas que o seu Espírito que está em nós, o seu Espírito que está conosco, que ele possa nos trazer a verdadeira interpretação de tudo que o Senhor quer de nós. E assim eu peço, em nome do meu Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor em Dr. Lucas, no capítulo 5, no verso 33. Dr. Lucas, capítulo 5, no verso 33. Sim, Dr. Lucas. Dr. Lucas era médico, né? Por ter sido médico, não conheceu Jesus, na verdade, meu irmão, não teve a chance de viver com Jesus como os discípulos tiveram, mas ele foi colhendo as palavras, e pelo Espírito Santo, com essa precisão de um médico, ele descreveu um dos mais precisos evangelhos que nós temos. Dr. Lucas capítulo 5, verso 33. E se você não está sem a Bíblia, entra no celular, faz uma busca, Lucas capítulo 5, 33. Eu vou ler na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Quem achou, dá glória a Deus. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor, eles não jejuam. Jesus respondeu a eles: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com ele? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Amém? Amém. Eu vou dar o último versículo novamente. Eu quero que você coloque no seu coração. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Meus irmãos, minhas irmãs, enquanto você vai se assentando, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela sua palavra. Aleluia, isso mesmo. Antes de começarmos a pregação, eu pedi para minha esposa, Nancida, essa banda de virtuosos, para que eles possam louvar aquilo que o Senhor colocar no coração. Que fique marcado no coração de cada um, especialmente para os pais que estão aqui. Uma tarefa difícil, muitas vezes as lutas vêm, as frustrações vêm, mas eu venho declarar uma palavra profética hoje, que nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Não se preocupe, a situação que você está passando hoje, a dificuldade muitas vezes de criar um filho, de sustentá-lo materialmente, espiritualmente, não é fácil, é uma tarefa difícil, mas com Deus tudo é possível. Venceu, que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá.
se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Seus planos pode se frustrar. A verdade é sua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Como é bom ouvir um louvor, canta essa canção. Como é bom. Jejum, Jesus. E Jesus foi muito claro aqui, porque Jesus estava aqui pleno. O Deus na forma de homem. Ele diz: o fariseu religioso. Se um dia te chamarem de religioso, meus irmãos, minhas irmãs, não aceitem não. Você é cristão. Cristão não é religioso. Religioso é aquele que põe regra para falar com Deus. Você só tem um, tem a fé naquele que te salvou e fala com Deus. Isso que é ser cristão. Tive um médico por mais de 10 anos, ele se aposentou, um senhor maravilhoso. E um belo dia ele falava assim: você que é pastor, Paulo, me conta aqui para mim. Eu estou no carro e começo a falar com Deus, eu estou orando. Eu falei: é isso que ele quer. Ele quer que você tenha uma relação direta com Ele. Ele não quer que você coloque barreiras para ter relação com Ele. A única barreira que a gente tem é o pecado. Por isso que nós oramos, começamos a oração pedindo perdão pelos pecados, que é a única barreira. Quando você se arrepende, sai a barreira, é você e Deus. E aqui falava assim: os fariseus, o religioso é aquele cara que vai, se veste de um jeito qualquer, a mulher também se veste daquele jeito estranho. Isso é o religioso naquela época. Tanto é verdade que ele se maquiava, colocava o equivalente ao pó de arroz, né, para ficar um pouco mais branco, para falar que estava de jejum.
Era assim que ele fazia. O jejum dele ia em praça pública e falava assim: estou hoje de jejum. Põe um pozinho de arroz assim na cara e ficava brancão para falar que estava em jejum. Aí João Batista, o grande precursor, o maior profeta de acordo com Jesus, portanto é o maior profeta que já teve aqui. Os seus discípulos jejuavam. Discípulos é aquele que segue, né? Quem seguia Jesus. João Batista era o discípulo de João Batista. Eles também jejuavam. Aí chegaram no meio de Jesus e falaram assim: vem cá, o religioso jejua, os discípulos de João Batista jejuam, e os seus não fazem nada aqui, ficam só comendo. Como é que funciona isso? Jesus dá a resposta de Deus para eles. Como é que é o noivo? Não é noiva, noiva é a igreja de Cristo, que somos nós. Como é que você está na festa com o noivo e você vai deixar de saborear ele do teu lado? Ele disse tudo naquele momento, mas ele disse também para nós algo importante: que quando ele, como homem, não tivesse mais ali, vai ser preciso jejuar. E é aí que eu gostaria de conversar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Exatamente esse momento que ele nos deixa, mas ele está presente conosco, que ele intercede conosco à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não deixou de deixar o Espírito Santo em cada um de nós, pelo contrário, ele deixou o Espírito Santo para não deixarmos sozinhos. Mas um pouquinho mais para frente você vai falar: mas então o jejum é necessário? A resposta é sim. Ele é necessário se você puder fazer jejum. Porque ele também disse uma coisa bem clara: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Porque se você não puder fazer o jejum, a misericórdia do teu coração, ela tem que existir de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas o jejum traz alguma coisa especial, que se você puder, faça. Que é o seguinte: quando você deixa de comer e você começa a sentir um vazio, aquele vazio você pede para que seja preenchido pelo Deus Todo-Poderoso. Esse é o jejum. Porque se Jesus estava no meio deles, olha que interessante, meus irmãos, meus irmãos, Jesus estava no meio deles, Deus já estava com eles. Mas se Jesus não está mais, eu vou me esvaziar e vou deixar Deus estar comigo. Portanto, aquele incômodo que dá com aquela fominha é para lembrar que eu vou me saciar é com Deus comigo. Aquela fome que parece traz fraqueza é para você lembrar que quando você é fraco, você é forte, porque o Espírito Santo de Deus vai estar em você. Quando você enxerga que isso é necessário e que isso faz parte da sua adoração a Deus, aí o jejum muda de conversa. Ele passa a ser uma ferramenta para você, mas uma ferramenta de luta espiritual. Preste bem atenção, uma ferramenta de luta espiritual. Quer dizer então que o jejum, sim, o jejum, quando você deixa que Deus ele te preencha, você deixa que Ele te use, e você mostra que o material não é importante, mas sim o espiritual que está em você, que através dele, da unção do Espírito Santo, naquele momento você tem uma arma espiritual tremenda, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus, como homem, precisava ser batizado, meus irmãos, minhas irmãs. Como Deus, eu não precisava, mas como homem, ele fez questão de falar assim: me traz o batismo. É através do batismo, consolida aquilo que não precisava, mas ele quis mostrar para nós o Espírito Santo na vida dele. Tanto é verdade que ele foi batizado. O que João Batista falou? Eu não quero que você batize. Ele falou assim: tem que ser batizado, para que cumpra tudo que Deus quer. E você vai ver que abre os céus e desce uma pomba e diz: esta é o meu filho querido. E essa pomba representa o Espírito Santo. Portanto, o Senhor tem o Espírito Santo, e a partir do momento que ele tem o Espírito Santo, ele vai batalhar espiritualmente. E o que ele faz? Ele é levado ao deserto para que ele tenha o primeiro confronto espiritual. O que ele está fazendo? Ele precisa passar por tudo isso? Não, mas ele está ensinando você e a mim como é que nós devemos trabalhar na nossa vida espiritual. Portanto, o jejum é uma batalha, o jejum é uma arma para um confronto espiritual. Se você souber usar o jejum como isto,
com o preenchimento de Deus na sua vida, com o Espírito Santo, você vai ter uma arma tremenda, e essa arma vai servir para a sua vida. É isso que o Senhor está nos ensinando. O Senhor Jesus foi afastado, e Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Não é isso que está na palavra, meu irmão, meu irmão? E esse jejum que Ele teve, foi quando o inimigo, ele vem de frente com Jesus. O inimigo já é um derrotado, mas ele nunca vai aceitar que é um derrotado. Então ele vai confrontar o Senhor. E o Senhor está preparado, ensinando a todos aqui, que através do jejum e da oração, você tem as maiores armas para confrontar o inimigo na sua vida. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Quer dizer, esse sentimento que eu tenho do Senhor, através do jejum, onde quando me esvazio, começo a ficar um pouco fraco porque eu estou com fome, aquele incômodo você está lembrando, preenche, Senhor, com a tua presença. E ao mesmo tempo, quando você dá um passo e usa ele como arma, ele é um confronto espiritual, e o confronto espiritual, ele é necessário, porque a palavra do Senhor é clara. Você nunca vai contra uma pessoa, porque o problema que está não é com a pessoa, mas quem está influenciando aquela pessoa. Por isso ele diz, os problemas e os confrontos que você e eu temos, no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na escola, onde você estiver, esse confronto é sempre um confronto espiritual. Portanto, quando você olhar para uma pessoa, não é a pessoa que não gosta de você, mas sim aquele espírito que ela deixou entrar naquela pessoa. Se você observar isso, você fala assim, então como é que eu vou guerrear? Eu vou ofender aquela pessoa? Você não vai ofender aquela pessoa. O que você vai fazer é você, no seu jejum e oração, você vai confrontar no reino espiritual. E esse confronto no reino espiritual é o Senhor que vai estar com você, é os seus anjos que vai estar com você, e Ele que vai derrotar. Deu para entender, meu irmão, minha irmã? É muito mais profundo do que a gente possa imaginar, mas entenda o jejum como uma arma. Abre sua Bíblia, meus irmãos, em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, no verso 1. E nós vamos conhecer muito bem isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor passou. Mateus capítulo 4, verso 1. Quem ajuda a glória a Deus? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz, portanto, da sua palavra. O que significa isso? Significa que nós vivemos, temos que comer, temos. Jesus sentiu fome como homem, a gente precisa se alimentar, mas ele foi muito mais além. Ele diz que além daquilo que você acha que você vê, você precisa muito daquilo que você não vê, e muito daquilo que você não vê, ele vem através do jejum e da oração. E essas duas armas combinadas, elas passam a ser imbatíveis no reino espiritual. Amém? Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Quem daqui sabia que o jejum é uma arma para você confrontar o reino do Espírito? Levanta a sua mão. Fico feliz. Fico feliz, meu irmão, minha irmã. Então, o segundo ponto importante: o jejum, ele te aproxima de Deus. Ele te aproxima de Deus porque você começa a falar: mais importante é o que está em mim, que é Deus, do que aquilo que me alimenta materialmente. Esta é a grande sacada do jejum, meus irmãos, meus irmãos. Quando você olha para ele e fala assim: não, mas o que eu preciso é de Deus. Lógico, meus irmãos, minhas irmãs, você precisa se alimentar. E aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui e a gente volta já para esse lado espiritual. Se você está com alguma enfermidade, não faça jejum.
Se você toma medicação, ok, na sua medicação, na sua hora vai lá e toma medicação. Se você tem que tomar água, toma água. Se você só faz o jejum se você tiver com as condições físicas para isso, meus irmãos, meus irmãos. Não faça o jejum se você não tiver com as condições físicas. Lembra que o Senhor disse: misericórdia eu quero, sacrifício não. Mas quando Ele olha para você com jejum e você pode fazer o jejum, Ele te dá uma arma espiritual muito forte. Está dando para entender? Quem entendeu, dá glória a Deus. A pessoa que eu conheci que mais tempo ficava em jejum é o nosso saudoso missionário Davi Miranda. Não é à toa que essa igreja sempre foi uma igreja de milagres e de oração, porque aquele homem, acho que ele comia uma vez por dia, do que eu pouco me recordo disso. Para vocês terem uma ideia de como foi erguida essa igreja. Esta igreja, ela foi erguida pelo milagre do jejum e da oração. E nisso eu sou testemunho, meus irmãos, meus irmãos. Então, quando você olha pela força, quando você olha que existe alguma coisa muito difícil na sua vida, você olha que as coisas que não estão combinando, você leva o jejum em consideração. Mas deixa eu voltar com você o que o jejum traz. Quando você fala que jejum, quando você traz o jejum com a intimidade com Deus, Deus quer você por um todo. Não vai achar que jejum é uma regra. Se você fizer jejum é uma regra, você acabou de virar um religioso. Religioso virou fariseu. Jejum é o que o Senhor dá para você ter a proximidade com Ele e usar numa confronto espiritual. E por que eu estou comentando isso? Porque muita gente acha que fazer jejum é o suficiente. Não, deixa eu contar para você. Quando você abre para o jejum e você toca o jejum como sendo o Senhor preenchendo a sua vida, a sua intimidade com Ele aumenta. E se a sua intimidade com Ele aumenta, você e Deus aumentam no seu compromisso. E se você aumenta no seu compromisso, o seu compromisso é pedir perdão pelos pecados, perdoar as pessoas que estão ao seu redor e amar um ao outro. O jejum só tem sentido se você for completo para Deus. E aí, como é que nós estamos aqui, meus irmãos, meus irmãos? Quer dizer então que se eu não perdoei alguém e for entrar de jejum, será que esse jejum está agradando a Deus? Será? Fala, pastor Oswaldo. Não? Abre sua Bíblia. Aleluias. Abre sua Bíblia em Isaías, no capítulo 58, no verso 7. E nós vamos aprender algo especial. Isaías, capítulo 58, no verso 7. Nós vamos entender um pouco mais o jejum que agrada a Deus. Quer dizer então que além de eu não comer, eu ainda preciso, sim, você precisa estar com o Senhor. Isaías capítulo 58, verso 7. Quem achou da glória a Deus? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de novo, de hoje, novamente. O jejum que me agrada é aquele que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebem em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer o seu próximo, os seus parentes. Aí no verso 8: então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos serão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão minha ajuda e eu direi: estou aqui. Olha que Deus está falando com você. Esse é o jejum, que quando você não deixa que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Porque se você busca mais intimidade com Deus, a intimidade com Deus vem quando você também faz o que Ele pede para você. Ele termina, meus irmãos: se acabarem com todo tipo de exploração e com todas as ameaças,
e xingamentos, é o que está na minha versão. Eu achei lindo isso, porque está falando para nós, para de xingar os outros. Ele continua no verso 10: e se derem de comer aos famintos e socorrer os necessidades, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Portanto, se você faz o seu jejum e você agrada a Deus, você tem tudo com Ele, inclusive quando você clama, Ele diz: eis-me aqui. É poderoso o jejum, meus irmãos, minhas irmãs? É poderosíssimo o jejum, mas desde que você faça o que Ele quer na sua vida. Glória a Deus. Amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Agora vamos combinar jejum e oração. Quando você combina jejum e oração, isso serve para tudo na sua vida. Sabe aquele momento de decisão? Leva o jejum ao Senhor e ora. Sabe aquele momento que você vai tentar buscar aquilo que é o mais importante na sua vida? Leve jejum e leve oração. Sabe aquele momento que você tem que agir profissionalmente? Jejum e oração. Sabe aquele momento que você precisa, na faculdade, ter aquela vitória? Jejum e oração. Mas o que você está fazendo isso? Você está entregando a sua vida ao Senhor e deixando Ele agir no eis-me aqui que Ele falou para você. Ele não prometeu isso para você? E foi assim. E não é diferente, meus irmãos, minhas irmãs, quando você conhece que esta igreja aqui, ela foi fundada em jejum e oração. Não era diferente do que aconteceu no início da nossa igreja, que você lê em Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Aí Lucas teve um papel interessante, porque ele viu tudo acontecer na frente dele. Mas olha que curioso que eu estou falando para você, meus irmãos, minhas irmãs, que tudo que foi construído pelo Senhor, no que você chama da sua igreja, a igreja de Cristo, ela foi construída com jejum e oração. E se foi com jejum e oração, é porque o poder de Deus está presente. Porque quando Ele diz, eis-me aqui, é quando o seu poder é revelado. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Eu vou aproveitar que nós estamos hoje com poucas pessoas aqui, mas poucas porque vocês atenderam o chamado do Senhor. Eu estou muito feliz que vocês tenham atendido. Amém? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta aqui. Se você tiver alguma pergunta, levanta a sua mão e faz a pergunta. Nós estamos numa igreja, nós estamos numa família de Cristo aqui. Alguém tem alguma dúvida do que a palavra do Senhor está falando? Se você tiver, levanta a sua mão, porque eu gosto disso, meu irmão, minha irmã, que a gente possa falar. Pode falar, Jackson. Fala, irmão Jackson. Qual foi a pergunta dele, pastor Oswaldo? Como faz o jejum? Como faz o jejum? Amém. Alguém mais além do irmão Jackson tem mais alguma pergunta? A minha irmã aqui, gostei. O povo de Deus está pegando coragem. Qual a pergunta da irmã? Gostaria de saber se é verdade que o jejum de 3 dias é para uma resposta de um pedido urgente. Amém. Jejum de 3 dias é resposta de um pedido urgente. Alguém tem mais alguma pergunta? As minhas irmãs aqui, ó, tem 2 aqui. Vamos lá. Pode falar. Se eu não ouviu, eu peço para o pastor Oswaldo ouvir e repassar. Quando eu abro o jejum, parece que o mundo vai desabar. Tudo acontece para que eu não entregue meu jejum. Quando eu faço jejum, parece que o mundo vai desabar. Tudo fica muito rápido. Tudo fica muito rápido. Sabe, não sei como explicar. Não sei como explicar. Amém. Vamos falar sobre isso. E a irmã que levantou também. É válido o jejum que você só tira aquilo que você gosta? É fácil o jejum de só tirar aquilo que você gosta? Amém. Amém. Deixa eu então. Vamos lá. Vamos começar com o irmão Jackson. Vamos colocar. O irmão Jackson perguntou: como é que eu faço o jejum? Você faz o jejum? Não comenta. Esse é o jejum. Você não come. Por favor, beba água. Beba água. O Senhor não quer você desidratado. O Senhor não quer você morrendo. O Senhor quer você vivo e com vida em abundância. Então o jejum é você não comer. Amém? Você fala assim: eu vou fazer esse jejum por 12 horas, vou fazer esse jejum por 24 horas, vou fazer esse jejum por 10 horas, vou fazer esse jejum por 5 horas. É você e Deus.
Repara que entre você e Deus não existe nada. Na verdade, existe Jesus Cristo no meio de vocês dois. Então é você e Deus que vai falar o que você vai fazer de jejum, porque você e Deus que vão conversar. E Ele vai agir na sua vida diretamente. Amém? Amém? Deixa eu pegar aqui, se der a gente até, porque eu tenho que comer agora, eu vou comer um tempinho aqui de todos os irmãos. Não até porque o Oswaldo que tem experiência com jejum, e isso é muito bom. Irmã, a irmã fez uma pergunta que foi do jejum de 3 dias, não é isso, irmã? Irmã, na palavra do Senhor, eu não conheço os 3 dias de jejum. A senhora conhece, irmã? Na palavra do Senhor eu não conheço. Mas alguma coisa eu sei. Se nós estivermos com o nosso coração perdoando, se estamos com o nosso coração em paz com o Senhor, fazendo o que Ele quer, agindo com o próximo e adorando a Ele com jejum, na hora certa Ele vai responder. Porque o tempo é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Amém? Às vezes a gente tem que passar por certas coisas que Deus quebra o vasozinho, que somos nós que achamos que somos alguma coisa, e molda o vaso do jeito que Ele quer. E aí Ele faz desse jeito. Então o tempo é de Deus. Deu para entender, irmã? Amém. Isso na palavra da Clara. Agora eu vou passar para a irmã. A irmã disse, parece que quando o jejum, as coisas todas passam rápido, tudo parece que vai. É a sua vida espiritual. Você está conhecendo a sua vida espiritual. E o Senhor passando a sua vida espiritual do jeito que Ele acha que é o melhor para você, que é o plano de Deus da sua vida. Amém? Aí a irmã fez a pergunta, puxa vida, você pode fazer jejum de coisas que não quero? É você e Deus. Fala com Ele. Deus, eu gosto tanto daquela torta. Irmão Marcelinho, tem gente que gosta de torta, né, irmão Marcelo? Eu gosto tanto daquela torta, eu não vou comer aquela torta por um período de tempo. É você e Deus. Amém. O pastor Oswaldo está falando um complemento importante. Isso já é um propósito que você fez. Mas o jejum que o Senhor Jesus nos mostra na palavra dele é você não comer absolutamente nada. Entendeu, irmão? Mas todo mundo pode fazer jejum. Se você não está preparado para isto, você não deve fazer o jejum. De novo, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Amém? Quem entendeu da glória a Deus? Glória a Deus. Eu acho que agora deu para entender, né, meus irmãos, minhas irmãs? Que mistério é isso, né? Aliás, tudo que é do Senhor é um mistério tremendo. Estou certo ou errado, meu irmão? Amém? Amém. Abre a sua palavra, meus irmãos, em Atos capítulo 14, verso 21, nós já estamos terminando. Atos capítulo 14, verso 21. E quando você achar, dá uma glória a Deus. Já ouviu? Glória a Deus. Atos capítulo 14, verso 21. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Começamos com o Dr. Lucas, né? Primeira palavra, e estamos terminando com Atos, que foi escrito por Dr. Lucas também. Então, Atos capítulo 14, verso 21 diz o seguinte: presta atenção como foi construída a igreja e como você pode construir sua vida também. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho numa cidade chamada Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Essa cidade de Derbe estava lá na Judéia, estava lá em que hoje nós chamamos de Israel? Não estava. Era para os não-judeus. Foi isso que ele fez. Ele continua. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia, todas estrangeiras. E continua assim no versículo 22. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Por que a gente passa por sofrimento? O sofrimento, ele traz para nós a paciência. A paciência nos ensina a ter fé. Amém? É por isso que você e eu passamos também por sofrimento. Só que você nunca, quando estiver passando sofrimento, nunca esqueça que quando você clama a Ele na angústia, Ele te livra e te honra. Mas tem que ter fé. Você tem fé? É isso que Ele faz com a gente, vai testando a nossa fé,
vai moldando a nossa fé, vai moldando o vaso. Ele continua aqui. Em cada igreja, os apóstolos, eles escolhiam presbíteros, eram pastores. Eles iam, montavam a igreja e escolhiam pastores. Agora é o seguinte, como é que eles escolhiam os pastores? Presta atenção, momento difícil. Se você tem um pastor que vai desviar as ovelhas, é um complexo isso, né? Os pastores têm que levar a ovelha, têm que servir as ovelhas. Então, para tomar uma decisão difícil como essa, o que eles faziam? Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que estes haviam crido. Quer dizer, a escolha dos pastores, a escolha daqueles que iam servir a Deus com aquele povo que tinha acabado de se juntar pelo nome de Jesus. Decisão difícil. Como é que você toma uma decisão difícil? Oração e com jejum. Você trabalha isso quando você toma uma direção difícil na vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida familiar. Aprenda oração e jejum. Amém? Já estou passando fome já? Já está com fome já? Conta para mim. Não. A fome que você tem que estar sentindo agora é a fome de querer ter Deus na sua vida. A fome que você tem que ter agora é de falar assim: o Senhor acabou de me dar, através da palavra dele e através do Espírito Santo, uma ferramenta tremenda toda vez que for tomar uma decisão qualquer na minha vida, que eu vou chamar de uma decisão importante. Eu vou entrar em oração e vou entrar em jejum, que o Senhor vai fazer com a melhor escolha aconteça. A grande pergunta é: você crê? Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. Agora, tudo isso que nós falamos, o crer na palavra, a oração que move o céu, o jejum, que é uma arma espiritual que o Senhor Deus, ele só tem sentido quando a gente faz uma escolha na nossa vida. Tem que fazer uma escolha na nossa vida. Se a gente não fizer esta primeira escolha, nada vai adiantar. E a primeira escolha é muito simples, meu irmão, minha irmã. É se você aceita o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. E quando você aceita Ele como o Senhor da sua vida, o lado religioso vai embora, porque não existe barreira mais nenhuma entre você e Deus, porque o Senhor Jesus te conduz a Deus. Se você quer usar o jejum, a oração, como ferramentas da sua vida, o primeiro passo é esse: aceitar o Senhor Jesus Cristo.